Olá, muito bom dia a todos e a todas aqui presentes. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Dani Firmino, uma mulher branca de olhos e cabelos pretos, de 1,63 m. Hoje eu estou num look todo preto, tênis, calça e camiseta, uma camiseta do Bebê Digital Week, nosso evento de tecnologia e inovação. E eu estou aqui para compartilhar com vocês hoje ao longo do dia conteúdo de qualidade, muita novidade, e é com essa energia de inovação e de transformação que eu vou chamar minha amiga de palco. Esse ano a gente tem uma novidade, então eu vou pedir para ela se apresentar para vocês também. Árvore Bebê, se apresente para o nosso público. Eu sou a árvore bebê. Tenho 5 metros de altura. Meu tronco é feito de materiais reciclados e recicláveis. Minha copa é de plantas naturais, que serão doadas após o evento, e dela pendem frutos como mensagens do bebê e objetos que representam o puro suco do Brasil. Chego a cada evento com um olhar diferente, inspirada pela diversidade. Sabia? Eu represento a sustentabilidade e sou uma IA treinada para ser especialista nesse assunto. Afinal, valorizo minhas raízes. Estou aqui na Febraban Tech porque adoro esse clima de ecossistema de tecnologia, com tantas inovações que ajudam as pessoas no dia a dia. E também porque nós, do Banco do Brasil, apoiamos a tecnologia feita no Brasil, além de usar tantas soluções inovadoras para facilitar a vida dos nossos clientes. Aliás, Árvore Bebê, você está super convidada para estar com a gente também no Bebê Digital Week. Quero você lá, porque a gente fala de diversidade, a gente fala de inovação, a gente fala de sustentabilidade. E para falar daqui do nosso painel desse momento, Banco como Serviço, o papel do BBPay na transformação de ecossistemas, eu vou pedir então para ela, né, que está assim tão bem, né, fluindo tão bem. Árvore Bebê, apresenta para a gente os convidados deste painel. Claro, no painel BAAS, o papel do BBP na transformação de ecossistemas, temos dois convidados especiais, Felipe Preve e Aline Alcantara. Felipe Preve trabalha no Banco do Brasil há 23 anos, com experiência em diversos setores, como varejo, atacado, canais digitais, controladoria e meios de pagamento. Ele lidera a equipe responsável pela gestão e a implementação do Open Finance e coordena a iniciativa BB as a Service, BaaS. Aline Alcantara é coordenadora da estratégia do BBP. Ela é formada em Direito, atuou na área jurídica e tem uma carreira bancária. Nos últimos 10 anos, ela vem gerenciando produtos de pagamentos digitais, com foco em soluções de pagamento para empresas. Esses dois profissionais têm uma rica experiência na transformação dos ecossistemas através do BBPay e dos serviços de Banking as a Service. Será um painel muito interessante. Bacana, gente. Bom dia a todos. Obrigado pela participação. Rica experiência. Eu achei que a gente ia ficar do rico de verdade. Ela ia comunicar agora, né? Mas essa parte aí. Gente, eu sou o Felipe Preve, como apresentado, né? Sou um homem branco, 1,75 m, olhos castanhos, o cabelo era castanho, está ficando branco já de tanta coisa que a gente tem vivido aí no sistema financeiro. E estou vestindo um terno azul, camisa branca, e vamos conversar um pouquinho aqui com vocês. A ideia hoje é trazer um pouco de contexto do tema aqui e depois entrar um pouquinho na solução que a Aline que está aqui comigo vai trazer para vocês do que o banco tem, né? E nessa questão de contexto, o que a gente costuma trazer, né? No banco como serviço ou BaaS? A gente está num momento aqui no Brasil, né? Mas mais especificamente no sistema financeiro, muito interessante. Então a gente vê algumas coisas acontecendo como o mês de pagamentos, que é o Pix, que surgiu no mundo inteiro a partir de 2010, né, os principais players, China ainda em 2010, a gente entrou em 2020 e já é um caso de sucesso maior do que o deles. A gente tem menos volume de pagamento, mas proporcionalmente ao tamanho desses países, o nosso já é considerado e em escopo também. Vem uma questão tipo de Open Finance também, onde de novo a gente começou depois, isso começou no mundo em 2015, um dos principais casos é o UK, e o Brasil começou em 2021 e já tem um escopo que é referência mundial também, tem um escopo maior, inclusive indo para coisas mais práticas, como pagamentos, insurance, que vocês têm visto, né? E o conceito do BaaS também, que a gente comenta aqui, né?
que começou como conceito, isso aí lá em 2014, e era uma questão muito assim de distribuição, né? Como é que eu pego produtos bancários e levo para outros lugares e como é que isso interage, então levar serviços financeiros para empresas não financeiras, né? Mas isso evoluiu bastante também, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui hoje. E nesse contexto, uma das coisas que a gente tem muito bacana que criou, né, dentro desse contexto que eu comentei aqui do BBPay, que atende e conversa com muito o que eu falei aqui. E hoje a gente trouxe a Aline aqui para conversar um pouquinho, né, Aline? Por favor. Bom dia, pessoal. Vou fazer minha audiodescrição antes de começar. Sou uma mulher branca, cabelos castanhos, compridos e lisos, olhos castanhos. Estou vestindo uma roupa preta, blusa, calça e tênis preto. Antes de falar de BBP, eu queria falar uma coisa interessante que eu ouvi ontem, um exemplo sobre BAS, né, que eu ouvi ontem. Eu estava assistindo uma palestra e o palestrante perguntou: quem acha que BAS é o cliente está no centro? Algumas pessoas levantaram a mão. Aí ele apresentou ali no palco principal uma peça de TV do Banco do Brasil de 30 anos atrás, falando sobre o cliente no centro. Eu achei interessante ele fazer uma referência a gente, né? E aí ele falou assim, só que muitas vezes os bancos, as empresas, o que elas fazem? Elas têm os produtos bancários, têm os produtos financeiros, e ela pega o cliente, coloca aqui e fala, agora o cliente está no centro. Quando, na verdade, o cliente está lá. E a gente é que tem que levar o produto, o serviço até o cliente, né? Isso é o cliente está no centro. E isso casa com o BAS, né? É o que o BAS é, levar o serviço ao cliente, né? Falando de BBPay, o BBPay ele não surgiu nesse contexto de BAS, né? O BBPay ele surgiu numa época, como o Felipe falou, que o Pix estava surgindo, que o ITP, né, que foi a fase 3 do Open Finance, estava surgindo. E ele tinha a pretensão, nem se chamava BBPay ainda, né? Mas tinha a pretensão de facilitar pagamentos e recebimentos entre pessoas de forma imediata e e interbancária. Só que aí chegou o Pix. E o resto é história, vocês já sabem, né? Então, quando o Pix chegou, duas coisas aconteceram com o BBPay, né? Primeiro, o Pix trouxe o valor que a gente pretendia entregar com o BBPay. E segundo, foi uma construção que todo o sistema, né, bancário, todo o Brasil teve que colocar muito esforço para acontecer, porque foi num curto período de tempo, né? Então, toda a equipe que estava ali dedicada para o BBPay teve que se dedicar ao Pix. E aí a gente já nasceu nesse contexto de agilidade, né? Que é mudanças muito mais que seguir um plano, né, Dani? Então a gente foi procurando espaço, né? Procurando um novo espaço para o nosso produto, procurando novas formas de resolver problemas. E nessa época que o Pix surgiu, que o ITP surgiu, o que aconteceu? Os produtos do banco, os serviços do banco queriam surfar na onda do Pix, né, Felipe? Queriam receber com Pix, queriam colocar experiências lá do iniciador de transações de pagamento e surgiu a seguinte dor: a integração entre os legados do banco e os legados dos meios de pagamentos. E é nesse contexto daí que nasceu de fato o BBPay, né, como um hub ali para facilitar a integração entre os produtos do banco e os meios de pagamento não só do banco, né? Então, Pix, Open Finance, cartão, boleto, enfim. Quando a gente fez isso, você lembra qual foi o nosso primeiro caso de uso do BBPay? Eu lembro, e eu não comentei, né, gente, mas nessas andanças aqui, eu e a Aline já tivemos juntos algumas, vamos dizer assim, empreitadas, né, assim como outros colegas aqui, mas vou arriscar dizer aqui que foi do Shopping BB. Do Shopping BB, exatamente. E é uma característica, se me permite, né? Nesse mundo da complexidade, eu ainda esqueci de falar do Drex, que é mais um que a gente já está começando quase junto com o mundo e já quer avançar também, né? Quando a gente fala desses temas todos, e daí a gente parou lá para conversar, o que a gente olha? Quando você olha para dentro, o banco, enquanto empresa, tem as mesmas necessidades. Então, a gente tem essa dualidade de que é uma solução que eu tenho que colocar para meus clientes para fora, mas o banco tem as necessidades semelhantes dentro, né? E daí do Shopping BB, como quem não sabe aqui, né, fica convidado até a conhecer dentro do app, mas é o marketplace que o banco tem dentro do app. E a gente olhou e falou o seguinte, né? Se eu já tenho essa necessidade do próprio banco no próprio app, como é que eu não vou endereçar isso também? E daí acho que foi isso.
Foi. O mote, né? Foi o que, né, startou ali. Então, quando a gente foi atender ao shopping, o que aconteceu na prática, né? A gente criou esse hub, que ele nasceu numa arquitetura toda de microserviços, né? E ele nasceu também para atender dores muito parecidas, como o cliente falou, de empresas, né? Do mercado privado. Então, o shopping, por si só, ele tem uma característica de ter parceiros, de ter pessoas envolvidas ali na venda, né? Não são produtos do banco que estão sendo ali vendidos, né? São produtos de parceiros. Então, a gente já nasceu com essa pegada, né? Por exemplo, o pagamento acontecer e a gente splitar esse pagamento, né? No nosso jargão, né? O split de pagamentos é quando você faz um pagamento e você acredita, né? Vários participantes ali de uma venda. Então, a gente já nasceu nesse contexto. Então, a gente, por que não colocar isso no portal Developers BB? E mais ou menos ali 2021, 2022 foi que isso aconteceu. Muito focado ali. Na época, a gente não expôs o split, né? A gente expôs o que estava mais em evidência, que era o iniciador de transações de pagamento, que a gente sabe também que ele veio sendo aprimorado, né? Então, lá na ocasião, o ITP, ele exigiu uma jornada onde o cliente precisava ser redirecionado para concluir o pagamento dentro do aplicativo do banco, né, do cliente. Hoje a gente já sabe que existe jornada sem redirecionamento, o Pix automático está chegando aí para cada vez mais ir tirando a fricção do pagamento, né, para cada vez mais esse pagamento ser transparente. Mas então, nesse contexto ali de shopping, de atender produtos, de BB consórcios, né, aí a gente expôs a nossa API para oferecer para os parceiros. Fazendo copy para o público aqui, né? Claro. Gente, uma coisa, a gente teve muitas conversas dessas no início, né? Tentando explicar um pouquinho melhor também, de forma mais conceitual. Eu faço uma brincadeira, e eu já tive muito tempo com a PJ, muitos meios de pagamento, estava à frente do Pix quando iniciou, e eu brinco o seguinte: encontre um empresário que o negócio dele é vender geladeira e ele ficou contente que surgiu o Pix, o JSR, o Open Finance. O mundo dele é vender geladeira. Isso tudo para ele é uma coisa que ele tem que se adaptar para conseguir vender a geladeira. Então, o que eu trago? E daí a necessidade do banco é a mesma, o exemplo do shopping vale também. O mundo não está ficando mais simples. Tem um monte de coisa legal, evoluída, tudo, mas a complexidade está aumentando exponencialmente. E quando a gente cruza todos esses temas, meios de pagamentos, o Pix, o Open, tudo, e vocês veem que eles estão começando assim interagir agora, né? O Open encosta no meio de pagamento, que está encostando agora em portabilidade de crédito. No mundo do empresariado ou do caso do shopping, ele quer o quê? Abstração. Eu preciso de alguém que entenda tudo isso, evolua, ofereça as melhores soluções, mas eu não quero entender disso. Então, essa lógica é muito valiosa, acho que está no centro, né, da ideia do BBP, e acho que é isso que impulsiona, que a gente notou assim, vai para um caminho onde eu preciso fornecer a solução, não só o meio de pagamento puro e simples. Né? E quando a gente começou a entrar, né, nesse mundo, conversar com as empresas, o que a gente percebe? E a gente sabe hoje, é uma constatação, na verdade. A empresa que vende geladeira, ela não vai vir aqui no banco e, muito provavelmente, né, e integrar com uma API nossa para receber o pagamento. Ela vai numa outra empresa que é especializada em pagamentos, que vai entregar para eles não só pagamentos, mas marketing, toda uma estrutura, né, para que ela monte a loja dela e tudo mais. Então, existe um ecossistema, né, que a gente precisa estar lá para as nossas soluções alcançarem essa empresa. Né? Não é bater de porta em porta mais só nas empresas, é se conectar aos parceiros certos. E hoje a gente sabe que existem muitos parceiros nichados, né? Então existe o ecossistema de saúde, existe o ecossistema de educação, de mobilidade. A gente tem no BBPay um pezinho em cada ecossistema desse. A gente tem vários parceiros, né, que estão nesses ecossistemas. Eu pensei até num exemplo de um parceiro nosso que ele está no mercado de transportes numa UF aqui do Brasil. E ele tem o domínio lá de cobrança de taxas de veículos. Então, você vai fazer uma transferência de um veículo, quando você paga essa taxa, você está pagando usando, sem saber, o sistema dessa empresa. E ela alimenta os sistemas das empresas também desse ecossistema. Então, despachantes, concessionárias. Recentemente, eu tive lá nessa empresa, e eles falaram assim, olha,
o split do BBPay mudou a forma de pagar aqui do nosso estado, taxas veiculares. Porque antes existia a emissão, por exemplo, da guia, aí a concessionária dava tempo para o pagador. Essa empresa é que gerenciava todo o financeiro e o contábil, então ela que pagava, na verdade, os impostos e depois ela ia recebendo. E aí ele falou, não, agora eu não preciso mais tratar essa complexidade. Eu já gero a guia, quem está pagando, no final das contas, já é o próprio cliente, e no momento que ele paga, o Banco do Brasil, o BBPay já explita, já paga o despachante, já paga o imposto, já paga para mim. Ele falou, isso mudou a forma que as pessoas pagam aqui nesse estado. Né? Então, é esse tipo de potencial que a gente está falando da solução. Né? E é um caminho de entender esses domínios, né? E tem um outro ponto também, além de resolver, quando a gente olha alguns domínios, exemplos que a Aline falou, né? Naturalmente, se tem players nesses domínios, que o único jeito de você entrar naquele domínio é através desse player. Então, quando você olha na educação e olha uma Ânima da vida, fala assim, como é que você vai oferecer qualquer serviço do nosso portfólio para uma instituição, escola que esteja atrás da Ânima, se não for através da Ânima? E daí começa a juntar as coisas e fala assim, então, daí no conceito do BAS, né, levando uma solução de abstração e de resolver um problema do cliente, não só dar o serviço, como é que eu entro nesse ecossistema? E daí começa o desafio da gente entender como são os ecossistemas, quem são os players, como é que eu me posiciono. Aí vem toda uma questão de tipo de parcerias que a gente tem que encontrar e buscar para a gente também conseguir estar presente, né? E sem falar assim, o desafio que isso também tem cultural no seguinte sentido. É muito simples falar, o meu cliente está em outro lugar, outro ecossistema. Efetivar isso, ou ser eficaz em encontrar esse cliente e atender em outro local, é outro patamar, né, de desafio. Então, a gente tem que ter a solução, tem que ter o entendimento, o domínio, tem que ter as parcerias corretas, para daí conseguir ser eficaz em chegar até lá, né, nessa visão do meu cliente, onde ele estiver, né. Uhum. E é bem parceria mesmo, né? Os parceiros, eles não nos enxergam como concorrentes nesse contexto, né? É cada um fazendo o que faz de E não melhor. só fornecedor também, né, evoluiu, né. Exatamente. Nesse exemplo dessa empresa que eu dei para vocês, a gente tirou uma complexidade dele, que é lidar com o contábil, né? E toda a complexidade de orquestração está conosco. Quando a gente fala, né, que o BBPay abstrai a complexidade para os clientes, não significa que ela deixa de existir. Né? Ela Um está aqui agente conosco. cobrador. Ela está aqui conosco. Então, toda essa complexidade de orquestração e a complexidade regulatória também fica conosco, né? Que é o que a gente sabe fazer e é o que a gente faz de melhor, enquanto o parceiro está focado em fazer o que ele sabe fazer de melhor também, né? Para quem acompanha e fala assim, o Open é fácil, traz facilidades, traz para o usuário final, traz uma complexidade enorme para botar tudo isso funcionando. Na questão do Pix, né? Então, quando tu vai levando isso daqui e fala assim, o Pix vai substituir outros meios de pagamentos, aí me perdoem, gente, nem o cheque nós conseguimos matar ainda. O cheque, ele reduz conforme a taxa de natalidade das pessoas que usam cheque. Vocês conseguem imaginar isso? Então, assim, em resposta ao Pix, o cartão evoluiu, a cobrança evoluiu, outras coisas reagiram e o empresário, não importa, marketplace, ele olha e fala o seguinte, está cada vez mais complexo eu lidar com tudo isso, né? Então essa camada de abstração vai encontrando esse caminho cada vez mais evidente e necessário para a gente evoluir. E até ontem o Galípolo na abertura, ele já comentou também o seguinte, né? Que eu estava brincando dos escopos. O Drex não é só um CBDC, eu falei, cara, nós somos ousados mesmo, né? O mundo está indo para o mundo de CBDC, de moedas digitais, mais para o mundo que eles chamam de wholesale, que é atacado, que é aquelas soluções que não se apresentam muito para o público comum. No Brasil, nós já estamos falando que o Drex vai fazer 1000 coisas, vai ter os com smart contracts lá desde o início, né? Então, quando tu olha tudo isso e vai adicionando essas camadas, né, Open Insurance e tudo, e vai ligando tudo isso, assim, está cada vez mais complexo e não mais simples, né? E como o banco também ele é tão grande, a gente falou de parceiros, a gente falou de mercado privado, a gente falou de atender o próprio banco. Só que o banco ele tem uma capilaridade, né, nacional e ele atende todos os segmentos. Então, a gente também está num contexto de setor público, né, que é algo que a gente não falou e o tempo está acabando, acho que é interessante a gente falar também.
que a gente tem soluções de BaaS para setor público, né? Hoje não são só as empresas que elas estão procurando esse tipo de solução, né? A gente, na nossa vida privada, a gente daqui a pouco está pagando até com pensamento, né? Tem o Drex, aí, como você falou, que vai resolver um monte de problema. O contribuinte, ele também quer ter esse tipo de experiência ao pagar um imposto, né? Ao pagar uma taxa. E o Estado, ele está atento a isso. E nesse contexto surgiu o BBP e a arrecadação. A gente criou ali uma palavrinha adicional no BBP para denotar isso, né? Então, você vai pagar um imposto hoje. Como que é a experiência padrão? Você emite a guia lá e paga. Hoje já tem um Pix ali na guia. Ou, quer pagar no cartão de crédito? O que você faz? Você joga lá no Google, pagar imposto no cartão de crédito. E aparece lá um monte de empresa de parcelamento, né? Olha o que a gente fez. A gente trouxe as empresas de parcelamento para ser parceiros do banco, para oferecer essa experiência de pagamento com cartão dentro do ambiente do próprio ente público. Isso é BaaS, não é? Isso é BaaS atendendo também no setor público, atendendo para dar uma experiência para o contribuinte pagar o imposto. Então, esses parceiros, eles estão conosco para oferecer isso lá. Já temos integração com a Receita Federal, com o Detran Mato Grosso do Sul, Prefeitura de Uberlândia, a nossa responsável pelas integrações aqui é a Rebeca. E cada vez mais vocês vão começar a se deparar com isso, né? Vou pagar um IPTU, vai estar lá no site da Prefeitura, vai estar lá o BBP Arrecadação. Então, não é só no mercado privado, isso também já está acontecendo no mercado do setor público. Verdade. E tem uma brincadeira que a gente faz, porque à frente do tema, dentro de um banco, como seria com qualquer outra instituição, tu tem uma parte de evangelização, né? Assim, o que é isso? Por que é importante? Como funciona? E daí eu costumo brincar assim que chega a ser quase ser uma crença limitante. É que a gente já tem uma maneira de pensar e daí na hora de desenhar alguma coisa ou uma solução, a gente tem que quebrar essas crenças existentes. Mas se a gente estivesse começando do zero, eu ia falar o seguinte, ó, eu preciso resolver esse problema aqui de um parceiro do setor público que for. Qual que é a maneira mais fácil? Então eu costumo brincar que ela uma parte da nossa conversa é quebrar essas crenças limitantes para falar o seguinte, desenha a solução como ela tem que ser e vamos construir os caminhos para fazer isso aí. E fazer uso, claro, de toda soluções, regulatório, PIX, Open, todas as ferramentas que tem na disposição, né? Então tem essa parte. Mas a capilaridade do banco, como a Aline falou, é muito grande. É óbvio, o banco de varejo no Brasil, mas também de atacado, presente no agro, presente no governo. E tu começa a se adentrar em cada uma dessas cadeias, tu começa a enxergar as possibilidades, né? Exatamente. E o que você falou, não é o mesmo produto sendo levado para cada cadeia, para cada nicho, para cada ecossistema. São produtos e soluções que são desenvolvidas a partir de você estar lá nessa cadeia e conhecer a cadeia, né? Não é mais só a distribuição como era no início, né? Eu quero botar um produto em outro lugar. Não, bacana, isso existe também, está presente desde o início, mas já passou muito disso, né? O banking do base já não é mais banking, é analytics, é crédito, é payments, ele já migrou para um monte de coisa, inclusive o conceito mais comum já fala de everything as a service. Coisas que eram internas, que eram capacidades que suportavam um produto, ela também agora pode falar o seguinte, mas esse pedaço pode ser produtizado. E talvez a minha análise de crédito pura e simples, que era usada só interna, pode ser colocado como serviço. Então leva a rever algumas coisas assim. E já, Aline, provocando um pouquinho para o futuro, né? E para onde que vai isso daqui, né? Daí a gente vê uns conceitos de embedded finance. O que é o embedded finance? É tudo isso que a gente está falando, não importa a solução Pix, Open, o base no conceito, de já estar incluído numa jornada, todos já devem ter visto alguma coisa assim. Eu estou no meio de uma jornada e eu nem saio dela para resolver o pagamento. Isso já é quase que lugar comum hoje, das melhores práticas, pelo menos, né? E para onde a gente vai quando tu põe IA nesse coisa? Eles já estão chamando de Sentient Finance, que é o seguinte, alguém já sabe que cartão utilizar o que faz e quando eu peço para a IA, faça um roteiro de 5 dias para viajar, ela já paga o hotel no teu cartão preferido ou via Pix e isso não vai nem mais aparecer. Daí é outro conceito já do Invisible Payments. Então esses conceitos começam assim a encostar e a gente vê essa sopa de letrinha como é que funciona, mas uma direção de para onde deve ir, né? É isso aí. Acho que é chover no molhado, né? Falar de IA, de como tudo isso interage. Tem 3.000 palestras falando sobre isso aqui.
Por dia. por dia, mas é bem isso mesmo. E o BBPay está aí como uma plataforma, né, de soluções para a gente poder entregar essa melhor experiência, abstrair a complexidade de quem quer receber e do ponto de vista de quem quer pagar, a gente costumava dizer dar mais formas de pagamento, mais versatilidade. Mas na verdade o pagador ele quer que a gente saiba como ele prefere pagar, ele não quer mais opções, ele quer pagar do jeito que a gente deveria saber como ele vai pagar, né? Eu acho que é um pouco disso. Obrigada, pessoal, agradeço. Obrigada, Felipe. Pontual, Acho que viu? fomos pontuais. Uma salva de palmas para os nossos convidados, mas vocês não vão embora ainda não. Vocês lembram que no início a árvore estava do meu lado, ao meu lado, apresentando? Agora ela passa a ser uma painelista também. E aí vocês pensem depois se vão querer fazer um painel com 3 pessoas, porque ela está à disposição. Nem função de painelista tá longe do risco, isso. gente. Daqui a pouco Mas na palestra anterior, eles vão potencializar as nossas atividades, não vão nos substituir. Então, já estou tranquila que estarei aqui com vocês também mais alguns anos. e não fica rindo que tu vai ser substituída também, tá? Não é só os painelistas. É isso. Bom, a gente tem um momento de perguntas aqui e respostas com os nossos convidados. E aí a gente convida vocês, se alguém quiser fazer alguma pergunta para a terceira integrante, que é a árvore, que ela está logo ali à direita, né, dos nossos convidados. Fique à vontade, levanta a mão, que o nosso promotor leva o cubo até vocês. Aqui. Oi. Bom dia, sou a Rebeca, do Banco do Brasil. Então, quer dizer que o que a gente teve aqui de palestra, eu entendo que o Banks as Service é importante para as instituições financeiras hoje no Brasil? Oi, Rebeca. Exatamente. O Banking as a Service, BaaS, é muito importante para as instituições financeiras no Brasil hoje. Ele permite a integração de métodos de pagamento, como o BBPay, e facilita o desenvolvimento de soluções inovadoras, tornando os serviços financeiros mais acessíveis e personalizados para clientes e parceiros. É uma evolução natural no ecossistema financeiro. Foi bem a terceira integrante. Foi bem? Foi bem? E aí? E se me permite complementar À a vontade. outra painelista aqui, mas eu diria que é quase assim um movimento óbvio, porque é um tipo daqueles movimentos ou forças que não é uma escolha das instituições. Ou elas vão estar realmente presentes em outros lugares, ou realmente elas vão começar a perder representatividade, né? Então eu diria assim, já está acontecendo nas coisas mais óbvias que são core bancário, isso já é uma realidade instalada e vai evoluir ainda mais para coisas acessórias, para soluções mais completas. Então eu diria assim, até já passou essa dúvida, né? Esse já é um caminho presente. Ali temos mais um. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz Henrique do Corporate Bank ABC Leste. Eu tenho uma pergunta para a Árvore para vocês. Até desculpa pela bola na fogueira, mas eu queria perguntar como está a integração do BBPay como uma ferramenta de meio de pagamentos com o core business do banco, que é o crédito. Como está essa integração com a oferta de crédito, até pegando já o gancho do BB Realiza, né? Tem ali a possibilidade do Pix parcelado, né? Para os correntistas, e queria saber como é que está também para a oferta para não correntistas, tanto o PF, né, num B2C, como também para pessoas jurídicas, até num B2B, né, uma empresa vendendo para outra usando o BBPay como ferramenta, inclusive de crédito. Vamos ver, né, Felipe? Agora Vamos ver. Olá, Luiz Henrique. Não precisa se desculpar pela pergunta. A integração do BBPay com o Core Business do Banco do Brasil, que é o crédito, está acontecendo de forma estreita e inovadora. Com o BBPay, conseguimos oferecer opções de crédito de forma integrada aos métodos de pagamento, como o Pix parcelado. Isso já está disponível para os nossos correntistas e estamos avançando para não correntistas, tanto pessoas físicas quanto jurídicas. No contexto B2B, o BBPay possibilita transações entre empresas, promovendo maior comodidade e soluções financeiras completas. É dessa forma que unimos pagamento e crédito,
simplificando a vida dos nossos clientes e E parceiros. É porque é interativa. E parceiros. Ceros. E aí, pessoal? E aí, Nossa, Aline? ela foi certeira. Certeira, já está disponível para correntistas e estamos avançando para não correntistas. Eu vou dividir a resposta em 3 partes, tá? Primeiro, você perguntou de pessoa física, né? Então, o BBPay, o Realiza, ele já está integrado no BBPay para clientes correntistas. Então, qualquer empresa que queira oferecer pagamento direto no app do banco, né? Então, eu estou lá numa jornada, por exemplo, num e-commerce, fazendo uma compra, e eu quero pagar direto no app. A empresa ela consegue usar a nossa API para fornecer essa experiência. E nessa experiência, quem está pagando, né? Então, o cliente BB, quando ele se autentica no app, ele já vê a opção de pagar com o Realiza, que é um financiamento, né? Até em 60 vezes que o cliente pode fazer. E aí, esse pagamento, ele não precisa de nenhuma jornada prévia. É na jornada transacional de compra mesmo. Então, eu, cliente BB, correntista, estou fazendo uma compra em algum e-commerce que está integrado com o BBPay. Vejo lá o botãozinho pagar no app do banco, clico, pago o contrato, o financiamento, né, na jornada de pagamento, a empresa recebe à vista e o cliente sai com o produto e com o empréstimo, né, contratado. Pessoa física, correntista. Pessoa jurídica, correntista. A gente também está em integração, em conversas com a UNJ para colocar uma linha de crédito de PJ também, uma necessidade que surgiu, né, que partiu deles pedir para a gente tem muitos clientes PJ que também compram no e-commerce, que também poderiam usar, né, desse canal de pagamento. Só que antes da gente disponibilizar, a gente precisa vencer uma outra dor que a gente tem, que é a distribuição da nossa API. Então, hoje a nossa API está exclusivamente no portal Developers. Mas lembra que eu falei para vocês que existem os ecossistemas que atendem as empresas? Então, a gente, nesses últimos 2, 3 anos, a gente percebeu que muitas APIs, elas não são consumidas direto no portal Developers, elas são consumidas em plataformas de terceiros. Aí eu posso dizer algumas, né, de e-commerce, Vtex, Shopify, Magento, Nuvenshop. Então, a gente está numa fase de integração. Atualmente, a gente está integrando com a Vtex e daqui a poucos meses a gente vai estar lá à disposição para depois a gente integrar com a linha de crédito PJ, porque a gente vence, né, a etapa ali, a dor da distribuição, para daí sim conseguir entregar o nosso produto. E terceira parte, né, que eu falei que ia dividir em 3, que é o não correntista. Essa parte é um projeto da Diemp, né, de usar o Open Finance para oferecer crédito para um não correntista. Aí, Felipe, se você tiver alguma notícia sobre isso, eu sei que eles estão avançando lá também, não tem nenhum produto à disposição. Hoje, já fizeram alguns pilotos, né, de ofertar crédito para um cliente não correntista, mas isso ainda não está mar aberto. A gente está competindo com a IA para não ficar feio, entendeu? A gente está complementando aqui. Mas é interessante, o BBPI no sentido de solução é Banking as a Service, mas o ambiente, às vezes, que um cliente do banco, num dos exemplos aqui, está dentro do meu ambiente, sou eu sabendo tratar o meu cliente com cliente-centrismo, do que ele precisa, em qual cartão ele quer usar. Né? E no mundo que a Aline perguntou aqui, falou, o Open Finance, tocando o mundo do crédito, enquanto portabilidade, onde eu posso pegar a situação dele, ou dados dele, ou até uma operação que ele já tenha no mercado e fazer uma melhor proposta aqui dentro. Então, assim, eu pego dados, entendo o contexto, estou em outro ambiente, oferto uma melhor solução e um produto que tenha que saber tratar com o não correntista também, que é outro desafio, porque nós nascemos, claro, em produtos dentro do nosso canal, na nossa conta, né? E a gente tem que habilitar isso. Então, começa esse Lego, assim, encaixar. E eu acho que, daí voltando um pouco para o cerne da sua pergunta, o nosso trabalho é muito mais criar viabilidade e possibilidades. O BBPay saber lidar com N meios de pagamentos, a gente saber lidar com N ecossistemas, entrar em N domínios, porque esse mundo vai ficando cada vez mais configurável, vamos brincar assim, né? ou hiperpersonalizado, se quiser. Né? Então, para cada um desses temas, seja B2B daí entre duas empresas, seja com o governo, atendendo essas especificidades e ampliando a capacidade. Né? Então, a gente vai acabando virando um leguinho. E daí um monte dos conceitos que a gente fala, quando a gente fala essa situação, daí atinge 2, 3 conceitos, 5 produtos, né? Então, essa é a diversão que a gente está aqui no mundo agora. São algumas APIs para milhares de jornadas, né?
Dani, é isso? É isso? Gostaram da integrante, da nova painelista de vocês? Podemos levar ela junto para os Pode, outros painéis? pode. A gente vai falar aqui com a produção para ela ir com vocês. Ela tem uma versão bonsai Tem, para levar junto. antes de Porque ontem, 5 metros vai ser mais difícil, né? antes de ontem disseram isso, que é uma versão bonsai que vai ficar no meio, né, dos outros dois para levar para outros eventos. Eu queria muito agradecer você, Aline, Felipe, né? A gente ficaria aqui a manhã toda, né, falando desse assunto. Agradecer também a presença de todos vocês. Mais algum recado? Não, só agradecer a todo mundo e a nossa painelista, né, Aline? Isso aí, Laura Bidu. obrigada, gente. E a Uma você, salva de Dani. palmas. E eu convido todos vocês para estarem dias 28, 29 e 30 de outubro lá em Brasília, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, para o Bebê de Week, quarta edição esse ano. Muito obrigada.